alguma filha aqui de militar, que ela tem direito à pensão vitalícia. Então, se ela estiver disponível, ou seja, solteira, é uma coisa a se pensar, porque ela já começa com um diferencial que as outras pessoas não têm. Uma das diferenças ainda da Previdência dos militares é que, como regra, pelo menos a regra em extinção no caso das Forças Armadas, as filhas dos militares têm direito à pensão vitalícia. Imagine, aposenta e ainda tem uma pensão vitalícia. É um diferencial considerável. As polícias militares, o que eu digo no Brasil, e aí vocês vão verificar o que acontece. As polícias militares podem ter ainda esse benefício como permanente. Nas Forças Armadas, isso existe como regra de extinção, não tem mais. E a Previdência Complementar, que pode ser aberta e fechada, e quando nós falamos de fechada, nós estamos falando da Previc. A Previc é o órgão de fiscalização, nós estamos falando da Previ, da Petros, da FUNCEF, da Valia, que são entidades de previdências complementares fechadas para os próprios servidores das entidades, das respectivas empresas. E tem as entidades abertas, que é qualquer um de nós, quando a gente procura o gerente de banco, a gente está devendo crédito consignado e está querendo fazer uma renegociação, ele chega para você assim, não quer ir pegar um PGBL? Quando falou disso para vocês, está se oferecendo uma previdência aberta de previdência complementar. Tá? Pega aqui isso aqui é previdência complementar. Bom, mais detalhadamente agora em relação ao regime próprio. Regime próprio hoje no Brasil, nós temos, além da própria União, nós temos os 26 estados do Distrito Federal, 1.911 municípios aproximadamente, isso tem alguma variação, e dos 5.563 municípios brasileiros, 3.679 estão vinculados ao INSS, 1.900, 2.000 estão vinculados ao regime próprio. Eu diria para você o seguinte, praticamente todos os grandes municípios brasileiros, todos e todas as capitais estão no regime próprio. Todos os estados do Distrito Federal, e o que começa a acontecer é, dependendo do porte do município, por diversas razões, e aí a principal, eu tenho tranquilidade de dizer para vocês, que foi sempre a dificuldade dos servidores acreditarem nos mandatários que estavam no momento, ou seja, dos prefeitos, de se criasse regime próprio, o prefeito naquele momento poderia guardar o dinheiro, mas no momento futuro poderia desviar o dinheiro. Então, boa parte dos municípios brasileiros podem ainda não ter recurso, regimes próprios, pela também a desconfiança dos servidores públicos na gestão do regime do recurso pelo próprio município, pelo próprio Instituto do Município. Foi isso que acabou acontecendo ao longo do tempo, tá? Mas para os servidores que têm uma média salarial maior, e aí nós vamos dar alguns exemplos aqui, isso fica muito complicado de discutir isso. Por quê? Porque se o município não tiver dinheiro, e aí eu acho que não é a melhor parte ficar comentando aqui, mas o Estado de São Paulo, a própria União Federal, ela é hoje deficitária. Como é, e esse termo não é muito bom de comentar, porque se tivesse aqui representantes da minha associação, eu ia dizer, o INSS não é deficitário. Dentro da lógica de contabilidade do governo federal, deve ter sido quem acompanhou, e o INSS, o ano passado, apresentou uma necessidade de financiamento, ou déficit, como eles queiram comentar, na ordem de 42 bilhões de reais. Ou seja, o que se arrecadou de contribuição sobre folha e o que se pagou a aposentados e pensionistas vinculados ao INSS, inclusive ex-servidores aqui do município de Guarujá, ficou faltando 42 bilhões para fechar a conta. E vocês não escutaram, em lugar algum, alguma greve de aposentados, alguma manifestação de aposentados que deixaram de receber aposentadoria e pensão. Isso tanto vale para os aposentados, como dos INSS, como também do setor público. Nenhum tipo de manifestação, por quê? Porque o Estado tem que arcar com essa obrigação, que essa obrigação é prevista no texto constitucional. Bom, mas vamos mais detalhadamente em São Paulo. São Paulo tem 645 municípios e 209 tem regime próprio e 436 não tem, entre os quais, claro, Guarujá. Já o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, 73 tem regime próprio e 19 não tem. O que acaba acontecendo? Eu digo que São Paulo tem pouco regime próprio porque vocês tiveram a lógica do selitista. Teve a lógica do selitista que... E aí eu falo com tranquilidade, tá? Eu não troco com vocês porque a média salarial da União é bem maior. Mas o selitista que aconteceu no interior de São Paulo,
no estado de São Paulo, é o melhor dos mundos, porque ele encontra parte da CLT e partes decorrentes do setor público, é licença-prêmio, vantagens que não tem na lógica da iniciativa privada. Então, é uma miscelânea de regras que acabam aproveitando o sistema, que claro que não é uma decisão de vocês, é uma decisão dos governantes que aqui passaram. Evidentemente, vocês, servidores, cabem só porque geralmente a decisão do nosso estatuto, dos nossos direitos e deveres são decorrentes de leis aprovadas em Câmara Municipal, então é sempre um processo democrático. Eu só estou dizendo que essa lógica, se tivessem mais estatutários, com certeza o número aqui aumentaria, com certeza seria bem maior de regimes próprios. Bom, é uma parte que vocês vão ver que eu vou tentar ser o mais claro possível na demonstração do que é dificuldade em relação a qualquer um dos regimes. Primeiro, esses números aqui mostram que sistema de previdência, e aí eu vou até aproveitar porque eu hoje conversei com o secretário de administração e ele fez alguns exemplos bastante interessantes. Acreditem se quiser, é complicado, mas previdência foi instituída no mundo como reserva financeira, formação de reserva financeira ao longo da minha vida laboral, para depois essa reserva financeira ser utilizada para o pagamento das nossas aposentadorias. Deveria ter sido assim. Deveria ter sido assim para o INSS e para os regimes próprios. Mas, como regra, toda a lógica que aconteceu no país, quando o Brasil estava crescendo em índice da China, dos índices chineses, nós tivemos que ser financiados. E vocês podem ter certeza que não foram só recursos externos. Boa parte da infraestrutura que nós temos no Brasil foram utilizadas com recursos da Previdência Social. Só para dar um exemplo, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, construção. Então, isso é importante, sabe? Brasília. É importante vocês saberem o seguinte: deveria ter um dinheiro que estaria guardado para pagar hoje a aposentadoria. Agora, também tem uma questão extremamente relevante. Em 1930, 1940, 1950, o nosso mercado financeiro era incipiente. Então, como regra geral, se vocês perguntassem a qual é a pessoa mais velha, se perguntar onde que ele investiria o dinheiro, ele investiria onde? Em imóveis. Então, o que aconteceu foram vários institutos de previdência em todo o Brasil, inclusive o INSS, foi o detentor de praticamente todos os imóveis nos grandes centros. E quando nós colocamos dinheiro em imóvel, ele passa a ser de baixa liquidez. E aí isso acabou tendo alguma dificuldade e transformou na lógica que hoje, tanto o INSS, como a União, como o Estado de São Paulo, funcionam da mesma maneira que eu vou comentar aqui com vocês. Qual que é essa maneira? É que os atuários chamam de repartição simples. O que é isso? E que se o município de Guarujá instituir regime próprio, não iria funcionar dessa maneira. Mas qual é essa maneira? Para que hoje os aposentados do INSS recebam os atuais ativos no Brasil, trabalhadores da iniciativa privada e dos selitistas dos municípios, eles contribuem. A contribuição hoje do município de Guarujá para o INSS e dos servidores de Guarujá não estão sendo levadas para um recurso financeiro aplicado no mercado financeiro para render e no futuro pagar as aposentadorias. O dinheiro hoje está sendo utilizado para pagar os atuais aposentados. Isso é o que os atuários chamam de repartição simples, que o nome é muito bonito. Compromisso entre gerações. Os atuais ativos estão pagando os atuais aposentados. Essa é a lógica que vale para o INSS, vale para a União e vale para os estados. Vou comentar aqui o estado de São Paulo. De que maneira? Vejam só, a União hoje tem 1.046.000 ativos, considerando os militares, 534.000 aposentados e 401.000 pensionistas. Então, se vocês verificarem, tem quase 1 milhão de pessoas recebendo benefícios para 1 milhão trabalhando. Sabe o que isso acontece? É desequilíbrio, com certeza. Por quê? Qual é a contribuição que hoje o município de Guarujá faz para o INSS? 22% a cota patronal, ou 23%, 21%, 22% ou 23%, e vocês fazem contribuição de 8%, 9% ou 11%. Vamos colocar uma média de 10%.
10 com 30 e com 21, vocês contribuem com 31% para o INSS todo mês. Só que os aposentados, em tese, podem ganhar próximo, não ganham mais porque tem fator previdenciário que eu vou comentar aqui, mas podem ganhar quase 100% do último salário. Então, para ter essa regra funcionando direitinho aqui, eu preciso ter pelo menos de 3 a 4 trabalhando para cada um aposentado. E o Brasil não está assim. A União, pior ainda, está 1 por 1. Para cada um que está trabalhando, tem um aposentado. Como nós contribuímos, a União e os servidores contribuem com 33% e a aposentadoria no setor público é 100%, precisávamos ter 3 pessoas trabalhando no mínimo. Como isso não ocorre, o que acontece? A União teve, o ano passado, uma necessidade de financiamento, vocês estão sentados aí, 51 bilhões de reais. Faltou 51 bilhões de reais para pagar a conta da União. E quem paga isso? Os recursos do Tesouro Nacional, como eu vi aqui comentando. Os estados estão em uma situação um pouco melhor. E vejam os municípios, gente. Aqui é a soma dos 1.911 municípios. Tem 2.200.000 servidores ativos e 550, 570 mil aposentados. Aqui tá, eu fiz a conta aqui embaixo, ó. A União está 1,12, os estados estão 1,70, os municípios estão 3,95. O que acontece? Hoje os municípios brasileiros estão fazendo reserva financeira para pagar os aposentados no futuro. Os regimes próprios hoje no Brasil estão com aproximadamente 50 bilhões de reais no mercado financeiro. Isso nós estamos falando dos últimos 10 anos só, gente. É a previdência mais jovem que temos no país do ponto de vista de gestão. E os municípios brasileiros que estão contribuindo com a maior parte dos recursos. E aqui eu já dou uma dica, por exemplo, que aconteceria em Guarujá. Eu tenho alguns números lá na frente, eu acho que talvez seja melhor. Mas deixa bem claro, se o município de Guarujá institui regime próprio, o que acontece? Ele vai ter só ativos e não vai ter inativos. Praticamente não vai ter, porque está instituindo. Aí o que acontece? É o melhor do sistema previdenciário que pode existir. É qualquer sistema previdenciário na hora que está começando. Por quê? Ele só tem receita e não tem despesa. O que precisaria? A participação efetiva dos servidores públicos aqui de Guarujá nesse fundo que iria virar um fundão rapidamente. Iria rapidamente ter uma quantidade muito expressiva de recursos. Por quê? Porque a folha aqui, e aí eu peguei pela internet, tá? Dentro de uma lógica minha, o secretário até falou que é um pouco mais, mas vamos aí, algo em torno de 16 milhões de reais mês. Esses 16 milhões vezes 30%, imagina quanto que isso dá por mês, e isso iria diretamente para um fundo separado, segregado da prefeitura, que seria administrado, do nosso ponto de vista, com indicações pela prefeitura e a participação efetiva dos servidores. Que era assim, por quê? Porque esses recursos seriam a garantia da aposentadoria no futuro. Mas mesmo que eles não tivessem no futuro, quem que acabaria pagando a conta? Não estou dizendo que isso deveria acontecer. O município, como hoje o Estado o Estado de São Paulo paga a sua conta, como a União paga a sua conta. Eu acho que não é isso que deveria acontecer, com certeza. Mas eu só quero deixar bem claro que a instituição de regime próprio em municípios que não tinham, eles representam um acréscimo patrimonial extremamente relevante num período muito curto de espaço. Por quê? Porque teriam praticamente 3, 4, 5 anos de recursos sem ter despesa. Isso seria extremamente importante para formalizar aí um recurso que os servidores já estariam acompanhando. Bom, mas eu acho que é mais importante, eu sei que é isso que pegam com vocês, porque eu fui repensando e representando, eu fiz uma apresentação para os servidores de São Carlos, em São Paulo, nessa mesma lógica de discutir com os servidores o que vocês acham entre... Eu não estou falando CLT estatutário, tá? Vamos agora falar, eu estou falando entre regime INSS e regime próprio. Bom, claro, cada um tem a sua maneira de visualizar e eu estou tentando aprender essa, porque essa, assim, eu como diretor da área, acabei não comentando, eu sou responsável nos últimos 10 anos de supervisão dos regimes próprios no Brasil.
Nos últimos 10 anos, estou até reduzindo um pouquinho, um pouco mais, mas nos últimos 10 anos eu só tratei dessa área. Então, eu tenho a tranquilidade para dizer para vocês o que é vantajoso e desvantajoso, com tranquilidade. Agora, eu diria para vocês o seguinte: primeiro, existe uma garantia constitucional aos servidores estatutários no Brasil de ter um sistema diferenciado. E nós, servidores federais, não abrimos mão dessa garantia de jeito algum. Os servidores estaduais, de jeito algum. Todos os servidores da capitais, de jeito algum. Não falam de CLT porque eles sabem que, se falar de CLT, a aposentadoria dele está limitada a 3.689. Por quê? Porque se eles falarem disso, a média salarial na União, no Judiciário, é R$20 mil. Eles não querem ter uma aposentadoria de 3 mil ganhando 20 mil. É claro que essa realidade eu sei que é muito díspara de vocês, mas eu estou dando só um exemplo, porque no estado de São Paulo, em todos, porque o grande diferencial é a aposentadoria. E aí eu peguei o exemplo, que eu acho que é sempre importante, eu perguntei aqui para o Sidney, quantos professores, quantos são da área de educação? Como eu sei, em qualquer município brasileiro, graças a Deus, nós tentamos valorizar uma das profissões que são mais importantes no país, qual seria? A área de educação, de professor, porque um país só muda com a educação. Então, pelo menos essa deve ser sempre a regra, e para isso, inclusive, o texto constitucional garante a única aposentadoria diferenciada, que é a do professor. E aí, eu peguei um exemplo, gente, só para começar. Uma professora municipal que hoje no município possa estar com 48 anos e 25 anos de tempo de professor. Isso é razoável, né, gente? Quem está aqui assistindo, eu até acho que as professoras podem chegar com 25 com a idade menor, mas eu não quero nem radicalizar. Imagine ela estar com 48 anos de idade e 25 anos de sala de aula, ok? Se isso acontecer, ela pode aposentar pelo INSS? Pode, porque o INSS, a regra diz o seguinte, é bom deixar bem claro, que hoje, até quem estava me trazendo, estava com algumas dúvidas a respeito disso. Como está hoje para aposentar no INSS? A direito que vocês têm hoje. 25 anos para professora, mais nada. Eu vou falar carência de 15, mas confunde com os 25. Na realidade é 25 anos de carteira assinada, 25 anos de professor. Professor, 30 anos, excluindo o universitário. Como eu suponho que aqui não deve ter universidade municipal aqui, então nós estamos falando só de professores que abrangem vocês. Professor, 30 anos e professora, 25 de sala de aula, pode ligar no 135 no INSS e requerer o benefício. É só ligar no 135, agendar, ir lá e requerer a aposentadoria, certo? Bom, se for servidor, 35 anos homem, nada mais, e 30 anos a mulher, nada mais. Não tem idade no INSS, não tem idade. Então, voltando aqui, uma professora que tem 48 anos de idade e 25 anos de sala de aula. Ela ganha hoje R$ 2.500. Não sei se é isso, aqui é só um exemplo. R$ 2.500 dando aula, 40 horas semanais, assim. E aí ela vai e liga no 135 e vai requerer o benefício. Quando ela requer, o INSS vai fazer a média dos 80% maiores salários de julho de 94 até a data da aposentadoria. Vamos imaginar que isso possa ter dado 2.200, ou pode dar menos, gente, ou pode até dar igual ou um pouquinho superior, porque é média. É muito difícil dar superior, mas pode dar a menor em razão dos salários que elas possam ter tido nos últimos anos, de 94 para cá. Se ela tiver uma média de 2.200, o que vai acontecer? Como ela está aposentando pelo INSS, no INSS, como não tem limite de idade, porque em 1998, quando foi promulgada a emenda constitucional número 20, que é a primeira reforma da Previdência, o governo federal, na época, perdeu por um voto que no artigo 201 da Constituição Federal, que é o do INSS, do regime geral, tivesse limite de idade para o trabalhador brasileiro. Então, como o trabalhador brasileiro não tem limite de idade, em 1999, setembro de 99, foi aprovada a lei